O fim da coprodução. É isso que o Ícaro de Carvalho vem falando há algum tempo. A gente tem visto aí vários experts que estão remodelando o seu modelo de negócio, vários coprodutores também se remodelando. Só que tem o seguinte, pessoal, o modelo de coprodução, do jeito que ele é hoje, ele traz uma grave falha na estrutura dele como modelo de negócio. E é por isso que tem tanta gente quebrando por causa desse modelo de coprodução. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, vou te falar o que tu pode fazer caso tu esteja num modelo desse, o que tu pode fazer para adaptar, então, evoluir esse formato de uma forma que tu realmente tenha uma segurança e que tu consiga construir um negócio sólido. Meu nome é Lucas Uster e eu sou advogado de negócios digitais. Pessoal, o modelo de coprodução tem um problema que é o seguinte: o que é a coprodução, basicamente, né? Inclusive vou deixar um vídeo aqui onde eu falei sobre a diferença entre a prestação de serviço, a coprodução e a sociedade. Tem tudo a ver com esse vídeo. A coprodução, ela nada mais é do que uma parceria comercial. O que acontece nessa parceria? O expert e o coprodutor se unem. O expert tem um domínio de determinada área do conhecimento, ele é muito bom naquela área, ele é muito bom com a audiência dele, mas ele não sabe vender. O coprodutor, por outro lado, ele entende muito de estratégias de marketing, estratégias de lançamento. Ele consegue, então, orquestrar um lançamento de uma forma que o infoproduto daquele expert realmente venda. Sozinho, o expert não conseguiria fazer isso muitas vezes, porque ele não tem esse conhecimento. Ele tem o conhecimento técnico do que ele ensina, mas não o conhecimento de vender e de estruturar um infoproduto. Então, um tem o que o outro não tem e assim eles se unem e começam a prosperar. A gente tem aí no mercado diversos casos, diversos experts famosos, coprodutores famosos, que até hoje estão juntos e que desenvolveram um formato de coprodução. Só que o que acontece? Grande parte desses que até hoje estão no mercado, eles não estão mais nos moldes de uma coprodução clássica, que seria um simples contrato de parceria. A gente não vê isso, muito pelo contrário. Eles já estão se estruturando e já estão estruturados, na verdade, há muito tempo, já num formato de sociedade e alguns deles, inclusive, num formato até mais complexo de sociedade, no formato de holdings. Se tu quiser que eu faça um vídeo sobre holdings, comenta aqui para eu saber, porque é um assunto bem interessante. E aí, gente, o formato de sociedade, ele tem várias diferenças, né? Mas não é o tópico aqui do vídeo. O tópico do vídeo é por que a coprodução em si não é tão segura. É pelo seguinte: quando a gente faz um contrato de coprodução, nós temos ali uma simples parceria e a gente não tem como saber, a não ser que a gente defina isso, de quem são os ativos daquela parceria. O que são ativos? Vou dar alguns exemplos aqui. A marca do infoproduto, o próprio infoproduto, a lista de leads, as páginas que foram desenvolvidas, as copies que foram desenvolvidas, os próprios perfis sociais que foram utilizados, as próprias BMs que foram utilizadas para a criação dos anúncios, a própria estrutura dos anúncios, do gerenciador de anúncios. Tudo isso são ativos e a maior parte desses ativos são ativos intangíveis, que a gente chama. São aquele tipo de ativo que a gente não consegue pegar, não consegue simplesmente olhando para ele dizer quanto vale aquilo, mas a gente sabe que ele vale muito, tanto que grandes startups de propriedade intelectual são vendidas por múltiplos milhões e até bilhões às vezes, né? Então, uma coprodução mal estruturada, ela vai acabar em algum momento trazendo o seguinte problema, né? Um exemplo clássico que é o quê? O expert se uniu com o coprodutor. O expert não vendia nada até então, mas eles ficaram milionários juntos. Ou talvez o coprodutor já fosse milionário, ou já fosse bem de vida em geral, né? O expert ainda não. Mas com essa parceria, o expert acabou então ficando milionário. Só que daí o egoísmo, né, os interesses particulares começam a vir à tona. E o que acontece?
O expert, então, resolve que ele não precisa mais do coprodutor e que ele quer lançar sozinho. E aí o que ele faz? Ele aprende toda a estratégia que o coprodutor usava, ou às vezes ele nem aprende a estratégia, mas ele aprende a contratar pessoas, a contratar equipes. Então ele começa a coordenar o lançamento dele sozinho, mesmo sem ter o conhecimento da estratégia, porque ele vai contratar as pessoas que terão esse conhecimento para ele. E aí o que ele vai fazer de um dia para o outro? Simplesmente vai romper com o coprodutor. E aí o coprodutor vai ficar vendo navios, né? Claro que ele pode ir buscar os direitos dele, né? Ele pode querer um reconhecimento dos ativos que ele construiu, uma certa propriedade intelectual ali que houve, né, por parte dele. Ele pode reivindicar isso, ele pode reivindicar uma participação nas vendas futuras, ele pode até mesmo reivindicar o reconhecimento de uma sociedade que existia ali, mesmo que não estivesse formalizada. Só que tudo isso vai passar por um processo judicial porque não estava previsto no modelo de negócios ou no contrato. E aí que começam os grandes riscos. Por isso que eu sempre digo, se tu vai fazer um contrato de coprodução, coloca a previsão expressa ali, coloca expressamente quais são os ativos, de quem vão ser esses ativos, quando essa parceria terminar, como é que vai ficar, o que fica com cada um. Isso é importante colocar, pessoal, porque em algum momento isso vai dar problema, tá? E por que a coprodução permite isso? Porque ela nada mais é do que uma simples parceria que a qualquer tempo pode ser rompida, ainda mais se não tiver uma multa prevista no caso de uma rescisão dessa parceria, o que também acontece bastante. Então a gente precisa colocar pelo menos algumas formas de proteção para aquela parte mais frágil. Normalmente a parte mais frágil num contrato de coprodução é o coprodutor. Por mais que ele seja a parte que domina a técnica de venda e graças a ele essas vendas vão ocorrer de uma maneira mais estratégica e mais promissora, ele ainda assim é a parte mais fraca. Por quê? Porque o expert, aprendendo a fazer o que ele faz, tira ele da jogada, mas o conteúdo continua com o expert, o produto vai continuar com o expert, ele vai continuar vendendo. E o coprodutor vai ter que procurar um outro expert para iniciar um novo projeto. Por isso que dá tanto problema e por isso que o Ícaro de Carvalho fala, né, ele fez até um lançamento em que ele usou o termo o fim da coprodução. Por quê? Porque ele também falou isso, que o coprodutor, do jeito que está hoje, ele é extremamente vulnerável. Ele não falou com essas palavras, mas foi o mesmo sentido. E aí, qual é a solução? O que a gente tem que fazer? A solução intermediária é, se tu vai fazer uma coprodução, faz um contrato muito bem elaborado, com todas as previsões. Não te importa se esse contrato demorar semanas ou até 1 mês, 2 meses para ser negociado, pelo menos tu vai saber o que vai dizer ali, tu vai ter pensado sobre todos os itens que são importantes tu pensar e tu vai saber que essa parceria pode terminar, mas que tu vai ter uma certa segurança com isso. Essa seria a solução intermediária, mas existe uma outra solução ainda melhor, que é o quê? É tu construir essa parceria não como uma simples parceria comercial, não como um simples contrato de coprodução, mas como uma sociedade. Por que isso? Porque daí, na sociedade, tu não vai estar criando ativos para que parte vai ficar com o expert, parte fica contigo. Não. Vocês dois, tanto o expert quanto o coprodutor, estarão criando ativos para uma sociedade. Principalmente se for uma pessoa jurídica. Imagina que vocês criem uma sociedade limitada e todos os ativos de propriedade intelectual vocês vão colocar naquela sociedade limitada. Isso vai trazer muito mais segurança, muito mais seriedade para o negócio. De certa forma também, inclusive, alguns benefícios tributários, porque querendo ou não acaba ali acontecendo meio que uma bitributação, entre aspas, quando a gente tem uma coprodução, né? Porque cada um vai ter o seu CNPJ, isso aí vai acabar fazendo com que tenha um pouquinho mais de imposto do que teria numa sociedade, numa empresa limitada, por exemplo. Então essa é uma solução já muito mais viável, tá? Se tu consegue se tu já vê
uma parceria promissora ali acontecendo, já conversa com o expert, os dois já podem ir se encaminhando então para construir, para formalizar uma sociedade. Isso vai ser bom para todo mundo. E aí depois, né, a gente está falando aqui do início, né, numa coprodução, um projeto que iniciou e começou a dar certo. Mas o que tu tem que pensar? Que daqui a alguns anos, talvez tu já queira trazer investidores, trazer outros experts, trazer uma equipe maior, e aí tu vai precisar de uma estrutura capaz de receber tudo isso. E eu falo aqui uma estrutura jurídica mesmo. E aí tu vai precisar formalizar a sociedade de uma maneira que ela consiga comportar tudo isso que tu quer trazer para ela. E quanto antes tu começar, mais fácil é de fazer isso. Mais fácil, mais rápido e mais barato é de fazer isso, quanto antes começar. Por quê? Porque daí tu já consegue ir estruturando ali os detalhes quando tudo ainda é menor, e conforme a tua empresa for crescendo, ela já vai crescendo de uma maneira muito mais estruturada. Até mesmo para tu criar modelos mais complexos como uma holding, depois vai ficar muito mais fácil se tu já foi cuidando desses detalhes desde o início. Então, isso é essencial, tá? E aí, tendo uma sociedade formalizada, tudo que surgir de ativos vão ser ativos da sociedade. Por exemplo, a marca do infoproduto, ela não vai estar registrada no nome do expert ou no nome do coprodutor. Não. Ela vai estar registrada no nome da sociedade. Quando a gente entrar lá no INPI, pegar o certificado da marca, o titular dessa marca vai ser a sociedade. E aí vai ser o nome que vocês definirem para essa empresa, mas não vai ser uma pessoa, e sim a empresa. As vendas vão ser faturadas onde? Em nome da sociedade, notas fiscais emitidas em nome da sociedade, todos os ativos serão da sociedade, tá? Claro que tem que fazer algumas formalizações, né? Por exemplo, questão de direito de imagem, o expert vai fornecer para a empresa isso, mas quem vai utilizar vai ser quem? A empresa, a sociedade, tá? Isso vai ficar muito mais seguro, pessoal, extremamente mais seguro. E se o coprodutor abandonado acaba querendo reivindicar um reconhecimento dessa sociedade, o que vai acabar acontecendo, né? Ele pode fazer isso? Dependendo, ele até pode. E eu vou deixar aqui um vídeo para tu assistir, se tu tiver interesse, que é exatamente sobre o coprodutor abandonado pelo expert. Assiste aqui, se inscreve no canal e até mais.